Vamos ler do 5 até o 7. Amém? Nós vamos ler do finalzinho do versículo 5, que diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Amém? Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos agora nos reunir ao redor da Tua palavra e meditar a respeito do que aqui está contido. Por isso nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor ilumine o nosso entendimento agora, para compreender a verdade dessa palavra. Nos faz, Senhor, caminhar para o lugar seguro, debaixo da Tua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Peço paciência dos irmãos hoje, que eu estou um pouco resfriado, para ajudar, ainda eu chorei no louvor. Então aí vocês imaginam que beleza que está aqui. Glória a Deus pela palavra dele. Queridos, existe uma verdade que tudo aquilo que é rígido demais se torna quebradiço. Tudo aquilo que não é maleável, flexível, se quebra. Existe uma história, né, que a gente ouvia bastante aí naquelas reflexões de internet, que conta a história do carvalho e do bambu. Não sei se vocês já ouviram ela. Mas conta ali que havia o carvalho, né, que é uma árvore toda frondosa, uma árvore grande, sólida, firme, e que esse carvalho ele zombava do bambu, porque o bambu é aquilo, né, todo fraco, maleável, molenga, né? E quando vinha o vento, o carvalho falava, né, que o vento tinha que desviar, bater nele e desviar, porque ele não se dobrava no vento e ficava rindo do bambu. Qualquer ventinho, o bambu balançava. Até que um dia veio um vento muito forte e mais uma vez o carvalho falou, né, o vento tem que bater em mim e desviar. E o bambu, lá todo molengão, veio aquele vento forte, o bambu até relava no chão. E quando veio, se escutou um grande estrondo. E o carvalho tinha sido arrancado pela raiz com um vento forte, enquanto o bambu permaneceu na ventania. A verdade é isso, que a rigidez na vida, a rigidez de espírito, a altivez de espírito, o orgulho, ele nos torna sensíveis, enfraquecidos nas áreas mais fundamentais da nossa vida. A altivez de espírito, por mais que possa ali, essa rigidez, possa passar para nós que estamos olhando de fora uma imagem de força, uma imagem de uma pessoa firme, nós vamos ver que na verdade o que essa postura vai tornar a pessoa vulnerável, enfraquecida nas partes mais fundamentais da sua vida. Por isso, se nós hoje devemos fazer algumas perguntas para o nosso coração, e a primeira é isso: será que eu me considero uma pessoa rígida? Uma pessoa firme, sistemática? Será que eu sou essa pessoa que determino o que é o correto para a minha vida? Eu que determino o meu modo de viver, o que é certo e errado? Será que eu sou esse que diz assim, eu sou dessa forma, eu sou assim, eu não mudo, as pessoas têm que me aceitar da forma que eu sou? Será que você é capaz de pedir ajuda? Outra pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é como que nós olhamos para as outras pessoas? Qual que é o nosso ponto de vista quando nós estamos tratando com outra pessoa? Qual é a altura que eu olho para os outros? Eu sempre olho para as outras pessoas de um olhar, de uma posição mais elevada para o outro.
Será que os outros sempre são inferiores a mim? Será que não existe ninguém que é capaz de somar, acrescentar algo na minha vida? Por mais simples que essa pessoa seja. Como que nós olhamos para outras pessoas? Nós devemos fazer essas perguntas para nós mesmos. Porque essas perguntas vão revelar se há alguma raiz de orgulho, se nós temos sido conduzidos as nossas vidas baseados no orgulho. Viver orgulhosamente, gente, é muito perigoso. Viver de uma forma soberba, de uma forma inflexível, é muito perigoso. Porque é pecar contra o Senhor. O orgulho, ele vai erguer uma barreira entre nós e o favor de Deus. O orgulho é uma declaração de autossuficiência. É dizer assim, eu consigo sozinho, Deus. É olhar na face do seu Criador e dizer, eu não preciso de você. O texto aí que nós vemos vai dizer que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa palavra se opõe, dos significados dela na Bíblia é que ele se coloca em posição de batalha. Deus se coloca numa posição de resistir, de se opor, de resistência aos orgulhosos. O orgulho é combatido pelo Senhor Deus, porque o orgulho, uma pessoa orgulhosa, ela se coloca contra o princípio fundamental da palavra de Deus. Uma pessoa que está movida em orgulho, ela coloca contra o cerne da palavra de Deus. Certo dia, um estudioso da lei chega para o Senhor Jesus e pergunta assim, mestre, qual é o maior mandamento? E o Senhor Jesus vai dizer, amarás teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, né? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. O que o Senhor Jesus está dizendo? Olha, a minha lei, os meus mandamentos se resumem nisso. Amar o Senhor teu Deus e amar o teu próximo. E o orgulho, ele vem para nos impedir de cumprir essa palavra. Porque o orgulho, ele sempre vai me fazer eu desprezar o meu próximo. Eu me colocar numa posição mais elevada. Eu tirar o valor da outra pessoa. É eu me elevando acima do outro. Mas o orgulho também me faz não me submeter ao meu Deus. Porque eu me amo. Eu me amo mais do que eu amo a Deus. É uma pessoa que ama mais a si mesma do que ama o Senhor. Por isso que o orgulho ele é tão perigoso na nossa vida. Por isso que o orgulho levanta essa barreira e nos torna inimigos de Deus. Por isso que o texto aí está dizendo, Deus se opõe aos orgulhosos. Ter um posicionamento orgulhoso é muito perigoso, gente. Quem aqui quer enfrentar o Deus Criador do céu e da terra? Quem aqui quer ter Deus se opondo à sua vida? Por isso, nós devemos tomar cuidado. Examinar a nossa vida, pedir Espírito Santo de Deus, examine meu coração, ver se não há uma raiz de orgulho em mim, porque eu não quero o Senhor se opondo à minha vida. Mas o texto aí também diz que existe uma postura que nos coloca num ambiente de graça, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Existe uma posição onde nós entramos nesse ambiente de graça, de favor de Deus, das bênçãos de Deus, e é uma postura humilde diante do Senhor.
Deus concede graça aos humildes, aqueles que têm uma postura humilde diante dele. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus 5,3, bem-aventurado os pobres de espírito, em algumas versões, os humildes de espírito, porque destes é o reino dos céus. Aqueles que entenderam quem eles realmente são, aqueles que reconhecem quem são diante de Deus, aqueles que reconheceram que são carentes da graça de Deus, esses é os quais o reino dos céus pertence. São esses que a graça de Deus está reservada. São esses que Deus concede o seu favor. São esses que Deus se move em direção com graça, com bênção, com prosperidade, com o seu favor, com a sua proteção, com a sua segurança. São aqueles que chegam diante do Senhor e reconhecem quem são. Que são carentes da sua graça. Que são carentes, que entenderam que são pobres de espírito. Humildes de espírito são aqueles que reconheceram que carecem de Deus e são dependentes do seu Senhor. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilde é aquele que não pensa nem mais nem menos de si. Paulo em Romanos 12,3 vai dizer assim: por isso, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos, além do que deve pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Sabe o que o Paulo está dizendo aqui? Olha, a tua verdadeira estatura, a tua verdadeira medida como pessoa, é o nível da tua confiança em Deus. Você deve pensar a respeito de você na medida da sua fé em Deus, na medida que você confia nele. Esse é o nível seu. E humildade é isso. É você nem pensar menos de você e nem pensar mais, mas é pensar na medida de Deus. Do que Deus tem para a tua vida. Na medida que você confia nele. Por isso Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, irmãos, como está aí no versículo 6, humilhem-se diante dessa poderosa mão. Há um lugar onde nós podemos nos humilhar, nos submeter, e é diante do nosso Deus. Pedro escreve essa carta aqui aos cristãos que estavam espalhados devido à perseguição por vários países. E Pedro está aqui encorajando esses cristãos a permanecerem firmes na sua fé, firmes no posicionamento do que eles creem, no Deus que eles confiam. Pedro estava aqui dizendo para eles, olha, vivam mesmo desse modo diferente dos outros, independente das circunstâncias que vocês estavam passando. Pedro está aqui, olha, vai vir sofrimento, sim, está vindo perseguição, mas é interessante que aí no capítulo anterior, no capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer assim, olha, não estranhe o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se fosse algo estranho que estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participem do sofrimento de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. O que Pedro estava dizendo, olha, esse mundo é mau e cada dia nós estamos sendo provados, a nossa fé é colocada em prova, mas vocês, isso não deve afetar o seu modo de viver, o modo que vocês creem que é o correto. Permaneçam firmes, fortaleçam e reafirmam a esperança que vocês têm em Cristo.
Olha, se há um lugar onde vocês devem se submeter, não é a pressão das provações, não é a pressão da perseguição, não é a pressão de um mundo diferente de tudo que você crê, mas é se submeter, é se humilhar diante desse Deus que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que eu tenho o domínio de toda a história, porque o que vai prevalecer no final de tudo é aqueles que estão nesse Deus, é aqueles que confiam nessa esperança. Por isso, Pedro diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Isso não deve afetar o seu modo de viver. Pedro não estava aqui incitando eles a guerrear, a se defender, mas continuarem submetidos à vontade de Deus. O nosso maior desafio, a nossa maior demonstração de força não é o quanto nós conseguimos pelejar nesse mundo, quanto nós conseguimos nos opor, quanto nós conseguimos prevalecer, mas é o quanto nós conseguimos perseverar na vontade do Senhor e continuar cumprindo essa vontade, submetidos a ela, dizendo: Senhor, eu quero te agradar com o meu viver, eu quero permanecer fiel ao Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu sei que os Teus princípios são verdades para a minha vida, e eu escolhi viver fundamentado nisso. Esse é o maior posicionamento, queridos. Para nós, queridos, um verdadeiro lugar seguro, há um lugar onde nós podemos nos refugiar. E aí, eu queria te perguntar nessa noite, nos dias maus, nos dias de desafio, nos dias aí, como os cristãos daquele tempo, de sofrimento, de perseguição, de separação, para onde que você tem corrido, querido? Para quem você tem corrido? Sabe, nós podemos nos refugiar, nós podemos nos abrigar debaixo das nossas capacidades, das nossas forças. Nós podemos nos refugiar debaixo de favor humano, do que as pessoas podem fazer para nós. Nós também podemos refugiar nas distrações, naquilo que nos anestesia do que nós estamos passando. Mas tudo isso é expressão de orgulho. É resistência em se submeter à vontade de Deus. É resistência em se submeter à graça de Deus sobre a que está disponível. Nós preferimos muitas vezes ficar aqui lutando com as nossas forças. Nós preferimos muitas vezes ficar aqui: você pode fazer isso por mim? Será que aquela pessoa pode me favorecer? Muitas vezes nós preferimos ir lá e falar: vou esquecer disso, vou ligar uma série aqui, vou maratonar isso para distrair a cabeça. Eu vou pegar um copo de cerveja, vou beber para ver se eu paro de pensar um pouco, vou distrair. Eu vou, sei lá. Mas no final é só orgulho de ir se render debaixo da poderosa mão daquele que tem o poder de mudar essa situação. Há um lugar seguro para nós, onde nós podemos nos refugiar. Querido, há uma fidelidade inabalável que nós podemos confiar. Há um lugar seguro para nós. E a nossa segurança está em uma posição humilde diante de Deus. Esse é o lugar mais seguro para nós. Está em nós nos submetermos a esse inabalável Deus, a esse inabalável caráter, a esse grande amor que está sobre as nossas vidas. Quando nós nos submetemos ao Senhor, nós estamos entrando debaixo de um lugar seguro. Nós precisamos nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor. Amém? E aí eu queria te perguntar: como que nós entramos nesse lugar humilde, lugar seguro da humildade? Como que nós podemos, o que é, se humilhar diante de Deus? Se nós entendemos que quando nós nos colocamos numa posição de humildade diante do Senhor, nós entramos num lugar seguro, o que é nos humilhar diante dessa poderosa mão?
E aí eu vou aprender que me humilhar diante do Senhor é me submeter, é me render, é me sujeitar ao Senhor. A primeira coisa é isso, se humilhar, é se submeter, é chegar diante do Senhor e deixar Cristo ser o Senhor da nossa vida. É falar assim, de hoje em diante, eu reconheço que o Senhor sabe escolher melhor do que eu, que a tua vontade é melhor do que a minha, e eu me submeto a essa vontade. Isso é se humilhar diante de Deus. É dizer, Senhor, eu reconheço que o Senhor sabe o que eu não sei. Que o Senhor vê o que eu não vejo. Que o Senhor pode tocar aonde eu não toco. Isso é se humilhar. Isso é se colocar numa posição debaixo da poderosa mão de Deus. É dizer para Deus, eu preciso do Senhor. Mas esse eu preciso do Senhor não é no momento não. Porque isso todo mundo faz. No dia que o calinho do dedo aperta no sapato, a gente fala, ai meu Deus. Mas é um se humilhar dizendo, eu preciso do Senhor em cada instante da minha existência. É dizer, Senhor, eu cansei de ser Senhor de mim mesmo. E eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero o seu governo sobre a minha vida. Sejamos humildes o suficiente para reconhecer que o Senhor, Criador do universo, sabe fazer escolhas melhores do que a nossa. Você entendeu? Será que você é humilde o suficiente, né? Olha a proporção do nosso orgulho. Ser humilde o suficiente para reconhecer que o Deus que criou aqui todas essas coisas, criou nós aqui, tudo que existe, Ele sabe fazer escolhas melhor do que as nossas. É isso que o Senhor requer de nós. Tiago 4:1 vai dizer assim, de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Nada têm, porque não pedem. Olha aqui, o que Deus está nos falando através dessa palavra. Sabe por que você não tem? Porque você é orgulhoso e não me pede. É isso. Nada tem, porque não pedem. Aí fala, Deus, mas eu pedi. Aí continua o texto lendo, não para aí não. Aí diz no 3, pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Quem que é o centro da história? Deus, mas eu estou te pedindo isso, não sei o que, o Senhor não me dá. Mas quem que está sendo o centro? É para satisfazer só o teu prazer? Querido? Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Qual que é o ensino a respeito de humildade? Mais uma vez a palavra está nos ensinando. Se submetam a Deus. Se coloquem sobre a vontade dEle, sobre o governo dEle, reconhecendo que Ele é Senhor. Resistam ao diabo.
Não atendam à vontade, às propostas, às ofertas do diabo, mas se submetam à vontade de Deus e Ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tenha a humildade de se aproximar de Deus e reconhecer: eu dependo de Ti, Senhor, e Ele se aproximará de vós. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Queridos, quebranta o teu coração diante de Deus. Tira essa casca dura aí do teu coração nessa noite. Fala: Senhor, quebranta o meu coração. Eu não quero ser alguém rígido diante do Senhor, mas eu quero me humilhar. Eu quero chorar na tua presença. Eu quero me humilhar até que o Senhor me exalte a minha vida, muda a minha história, transforma a minha vida. Por isso que a palavra de Deus diz: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. É hoje. Para de resistir com o Senhor, porque aquilo que é rígido demais quebra. O carvalho que se achava sólido foi arrancado na raiz. A posição mais segura para nós é quando estamos submissos à vontade de Deus. Você pode falar assim: a minha segurança está na vontade de Deus. A segunda coisa, para nós nos humilharmos diante do Senhor, entender o que é se humilhar diante de Deus, humilhar é reconhecer o poder e a autoridade de Deus. Humilhar é reconhecer o poder e a autoridade de Deus. Olha aí o que diz no versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Humildade, gente, é uma do significado da palavra humildade, humilhar-se, aí na Bíblia, é assumir uma postura modesta a respeito de si mesmo. É entender: Ele é Deus e eu sou pó. É reconhecer a poderosa mão de Deus, o poder e a autoridade dele. A vida humana, a palavra de Deus vai dizer que ela não passa de um sopro. É como uma relva que nasce no campo, floresce, vem o sol e a seca, passa o vento e a leva embora, e ninguém nem lembra de onde que ela estava. Essa é a vida humana. Agora Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que tem todo o poder e autoridade, aquele que faz tudo que não existia, passa a existir pelo poder da sua voz. Esse é o Deus. É esse que ele está falando: olha, se coloca debaixo da minha mão, se humilha diante de mim. Ele é de eternidade e eternidade Deus. Ele criou todas as coisas. No Salmo 8, versículo 3, o salmista vai dizer assim: Senhor, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? O que o salmista estava fazendo, ele saiu num dia de um céu estrelado, olhou toda a criação que Deus tinha feito, começou a falar: meu Deus, quem é esse Deus? Olha a grandeza, olha a perfeição. Querido, faz esse exercício, vai para a criação de Deus e começa a olhar para os detalhes. E fala assim: como que um Deus desse tamanho pode se importar comigo, um miserável pecador? Essa é a proporção. Diante das circunstâncias da vida, nós devemos nos humilhar diante do poder e autoridade
de Deus, nos submetermos ao seu grande poder e confiar que Ele é capaz de transformar qualquer quadro. Por isso que eu estou te perguntando mais uma vez, nos dias difíceis da sua vida, nos momentos desafiadores, para quem que você tem corrido? Se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus. E saiba que para Deus não há impossíveis. Se humilhar diante de Deus é reconhecer as nossas limitações e nos abrigar na segurança do seu eterno poder, autoridade e amor. É dizer, Deus, eu estou passando por isso, eu não tenho capacidade, eu não tenho força para mudar, mas eu confio que o Senhor tem, que o Senhor é um Deus sobre a minha vida, que o Senhor está no governo da minha história. E eu me humilho diante do Senhor, clamando ao Senhor, que o Senhor intervenha, porque eu creio que em Ti há poder suficiente para fazer. Nós não somos suficientes, mas nós podemos nos abrigar à sombra da mão daquele que tudo pode. Por isso que o salmista ali no Salmo 103, versículo 13, ele diz: como um pai que tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe que somos formados, do que somos formados, e lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, floresce como a flor do campo, que vai quando sopra o vento, tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor é de eternidade em eternidade para com os que o temem, a sua justiça para com os filhos dos seus filhos. O amor leal de Deus permanece sobre nós. Nele está o governo da nossa história. Querido, nele está a palavra final. Você entende isso? Humilhar diante de Deus é entender assim, Deus, todos já disseram que não, mas eu reconheço que o Senhor tem a última palavra. O sim e o amém vem do Senhor. Nada acontece debaixo desse sol sem passar pelo crivo da vontade de Deus. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a tua vida está escondida nele. Tudo está no alcance do domínio das mãos dele. E ele tem o sim e o amém sobre a tua história. Por isso ele nos convida, vem e se humilha debaixo da minha mão poderosa, porque é eu que determino o que acontece na sua vida. Corra e se humilhe diante dessa poderosa mão, para que no devido tempo ele te conceda a vitória. E por último, humilhar-se diante do Senhor é assumir uma postura de dependência da justiça e cuidado de Deus. É isso que nós estamos falando. É se colocar nesse lugar de dependência de Deus. Aí no versículo 6, continuando, diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. No dia da injustiça, no dia das incertezas, no dia em que as suas capacidades acabam, para quem que você tem corrido? E aí nós temos que vir e correr e colocarmos debaixo dessa poderosa mão e dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Em tudo o que está acontecendo, Senhor, eu dependo de Ti. Eu reconheço que sem o Senhor eu não sou nada. Eu dependo da Tua graça. No primeiro, talvez quando vem esses desafios, essas lutas, no dia que acontece ali que foge a nossa capacidade, a nossa força, nós podemos correr muitas vezes para a murmuração, nós podemos correr para a vingança, nós podemos correr para os favores humanos, mas nós devemos ouvir hoje a voz do Espírito Santo dizendo: humilhem-se debaixo dessa poderosa mão e no tempo devido Ele os exaltará. Ele vai exaltar. É no tempo certo.
é no tempo dele, é debaixo da graça dele que ele vai nos exaltar. Salmo 91, versículo 2 diz assim: direi do Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Querido, a fidelidade de Deus vai te proteger. A fidelidade de Deus vai te cobrir. Vai ser como a sombra das asas dele te cobrindo. Mas precisamos nos entrar debaixo desse refúgio. Nós precisamos ser humildes o suficiente e reconhecer: Senhor, eu dependo dessa proteção. Eu dependo, Senhor, da tua fidelidade me protegendo em todo instante. Nós precisamos ser humildes para reconhecer que nós nada somos sem Ele. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Lança sobre Ele, querido. Não deixa as circunstâncias roubar o teu coração. Não deixa as circunstâncias tirar a tua paz. Mas saiba que você tem um abrigo seguro debaixo da sombra dessa mão. Uma mão graciosa, uma mão cheia de poder, uma mão fiel para te amparar no devido tempo. Paulo vai citar também esse mesmo princípio ali em Filipenses 4:6, dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Querido, o meio de maior humildade que Deus deixou para o homem é a oração. A oração é o meio que nós nos colocamos numa posição de humildade diante de Deus. É através da oração, querido. É quando nós nos prostramos diante de Deus, nos humilhamos, nos submetemos. Por isso que há esse ato de se prostrar, de se ajoelhar, de se cruzar as mãos em oração. É súplica, é humilhação, é se submetendo, é reconhecendo quem Ele é e quem nós somos. Por isso não deixe de orar. Um termômetro se nós estamos sendo muito orgulhosos diante de Deus, é se nós temos negligenciado a nossa vida de oração. Porque orar é se humilhar diante de Deus. É onde nós nos submetemos à sua vontade, é onde nós reconhecemos as nossas limitações, mas é também onde nós acessamos o poder e a autoridade de Deus e decidimos confiar no seu cuidado, confiar na sua justiça. Por isso que Paulo nos encoraja: olha, apresenta tuas ansiedades com oração, com súplica, com ação de graça diante de Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Se você se humilhar, tem até a canção: se você se humilhar e clamar, se você se humilhar, se colocar diante de Deus, falar: Senhor, eu estou ansioso, eu estou com meu coração pesado a respeito disso, mas eu escolho, Senhor, em vez de abandonar, em vez de murmurar, em vez de buscar a minha justiça própria, eu escolho me ajoelhar diante do Senhor, lançar sobre Ti, Senhor, tudo aquilo que está pesando o meu coração e descansar, sabendo que o Senhor cuida, que o Senhor é um Deus justo e fiel. Eu entrego ao Senhor. E quando você fizer isso, querido, a paz dele vai dominar o teu coração. É uma paz que não excede todo entendimento.
porque você sabe que há um Deus nos céus que ouve você, que vê você, que se importa com você. Humildade diante de Deus é caminhar submetido à justiça e ao cuidado de Deus. É ser consciente que nós não estamos sozinhos. Amém? Querido, o maior ato, a maior grandeza de uma pessoa está na sua humildade diante de Deus. Por isso eu queria te encorajar nessa noite a abandonar a sua altivez de espírito, abandonar o seu orgulho e se humilhar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu me sujeito ao teu senhorio. Senhor, eu reconheço o seu poder e a sua autoridade, e eu confio na tua justiça e no teu cuidado sobre a minha vida. Pois é essa postura que nos leva a uma condição segura diante de Deus. Você deseja isso para a tua vida? É onde nós vamos desfrutar da graça e nós vamos ser exaltados pelo favor de Deus. Eu quero ler só mais um texto com você e nós vamos encerrar. Abra sua Bíblia aí em Mateus 8. Mateus 8, versículo 5. Vai contar a história de um centurião romano. Esse centurião, ele vê Jesus entrando em Cafarnaum e um centurião se dirigiu a ele pedindo ajuda. Eu queria que você não lesse já assim: eu já sei essa história. Ele pede para o Senhor dar uma palavra e tudo bem, cura o servo dele e tal. Mas eu queria que você entendesse quem é um centurião romano. O centurião, ele tinha 100 homens sobre o seu comando. 100 soldados romanos. Nós temos que entender que aqui, toda a terra ali de Israel estava submetida a um jugo de escravidão de Roma. Qualquer cidadão romano, o mais simples soldado romano podia chegar em qualquer judeu e falar assim: olha, pega todas as minhas tralhas, todas as minhas malas e carrega 1 milha para mim. E aquele judeu tinha que submeter aquilo e atender a ordem dessa pessoa. E aqui nós estamos falando de um soldado que tinha 100 soldados sobre o seu domínio, sobre as suas ordens. Não era qualquer pessoa. E aquele que tinha o poder de ordenar o Senhor Jesus, ele chega aqui e o texto está nos dizendo que ele foi pedindo ajuda ao Senhor. Ele reconheceu quem era o Senhor e quem ele era. Ele assume uma posição humilde diante do Senhor. E aí ele chega então aí no versículo, continuando, versículo 6, ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Ele está aqui reconhecendo que a sua autoridade, o seu poder, a sua influência tinha acabado. Não tinha o que ele podia fazer. E Jesus disse: eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. E eu tenho que abrir um parênteses aqui e confessar para vocês, todas as vezes que eu li esse texto, eu falei: esse rapaz é maluco. Pensa bem, gente, você está diante de Jesus, Jesus fala assim: eu vou lá na tua casa. Aí você fala assim: não sou digno de te receber na minha casa. Pelo amor de Deus. Vamos embora, Jesus, agora. Mas esse homem, ele entendeu quem era Jesus e quem ele era. E ele fala: Senhor, eu não mereço te receber debaixo do meu teto. Eu sou uma pessoa que não sou digna de ter o Senhor de toda a glória no mesmo teto em que eu moro. Eu reconheço quem o Senhor é. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Ele estava falando: Senhor,
eu sei quem tem o poder. Eu sei quem tem a autoridade nesse lugar, e é o Senhor. Eu sei que o Senhor enviar uma palavra, o meu servo vai ser curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, como soldado sob o meu comando. Digo, vá, e ele vai. E outro, venha, e ele vem. E digo ao meu servo, faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora, o servo do centurião foi curado. O Senhor viu um homem que foi capaz de se humilhar, pedir ajuda, reconhecer quem era o Senhor, reconhecer o poder e a autoridade, e clamar a Ele, e dizer, basta uma palavra tua, Senhor, e essa situação se reverte. E o Senhor se admirou dele, se agradou dele. Querido, o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito diante dele. O Senhor não despreza, mas pelo contrário, Ele se alegra em ver alguém humilde, se humilhando diante dele. E o Senhor está dizendo para nós essa noite, se humilhem debaixo da minha poderosa mão. E no tempo certo eu vou te levantar, eu vou te exaltar. O quadro vai mudar, a palavra vai ser liberada e as circunstâncias vão ser diferentes. Eu creio nisso, querido. Você crê nisso? Basta nós irmos com esse mesmo coração desse centurião diante do Senhor.